Olá, meu irmão querido, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa partilha entre irmãos da comunidade Bom Pastor. Temos 2 irmãos do lado de cá e temos, espero, muitos outros do lado de lá com a gente agora, nesse tempo gostoso em que a gente vai partilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Minha irmã Laura Beatriz, tudo beleza, Laura? Tudo bem, Padre Antônio, eu não sei se o senhor está reparando, mas eu fiz questão de vir de azul em homenagem à Nossa Senhora nesse mês de maio lindo, Padre Antônio. Lindo, tá tudo azul, o céu do Rio de Janeiro em maio é de um azul lindo, o clima de outono, aliás, dizem que é a melhor estação no Rio, é o outono, né? Não é tão quente, também tá longe de estar frio, apesar de que é frio de carioca já, né? É 25 graus, o pessoal já tá tirando o casaco. Mas não é tão frio, é um clima gostoso, o céu é lindo, né? Então, sei lá, parece até que acalma a gente um pouquinho mais. Então, estamos nesse mês maravilhoso, mês de Nossa Senhora, tempo pascal, estamos caminhando em direção a Pentecostes. O tempo da Páscoa é um caminho do sepulcro vazio em direção ao cenáculo vazio, porque no dia de Pentecostes os apóstolos saíram finalmente daquele lugar onde eles estavam com portas e janelas fechadas para conquistar o mundo para Jesus, para encher o mundo com a palavra de Jesus. Então, estamos em pleno tempo de preparação para Pentecostes, que é o transbordar da Páscoa, né? O alvo final da Páscoa é Pentecostes, e assim também que Deus tem para a nossa vida, né? O alvo é nos encher do seu Espírito Santo, para que a gente possa sair da gente e possa espalhar o evangelho, o amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, que Deus coloca no caminho da gente, né? O senhor fala assim, Pentecostes, só em falar Espírito Santo, o coração da gente já vai esquentando, já vai aquecendo, né, Padre Antônio? É verdade, Pentecostes é uma festa linda, né? Há uma tradição antiga que diz que é a Páscoa Vermelha, né? Nossa! É a Páscoa Vermelha. Tem a ver com a cor das rosas que florescem na Europa, porque lá é Pentecostes. Lá é primavera, perdão. Né? Sim. Tem a ver com os paramentos, né? Mas Pentecostes tem uma série de celebrações na história da liturgia da nossa igreja que são muito semelhantes, elas são quase como que um paralelo com a Páscoa. Então, algumas tradições antigas chamam Pentecostes de a Páscoa Vermelha, né? Mas é um dia lindo demais, né? As orações da igreja na liturgia desse dia, né? A chance de poder celebrar a novena de Pentecostes, né? Que é a única novena que é bíblica, instituída por Jesus, né? Pelo Senhor, né? Que ordenou: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos da força do alto. E eles permaneceram 9 dias, né? Desde a ascensão até Pentecostes, esperando, desejando, buscando, se preparando para o novo de Deus que estava chegando. Então, é um tempo muito bom para renovar, revigorar a alma da gente, né? Eu fico imaginando como é que foram aqueles 9 dias, Padre Antônio, como é que eles ficaram, como é que... Certamente, alguns ainda com medo, mas Nossa Senhora lá, né, os 9 dias, eu fui imaginando como é que aqueles... É porque eles acreditaram na palavra de permaneçam em Jerusalém em oração e descerá sobre vós o Espírito, e vos dará força, descerá sobre vós o Espírito Santo. Eles carregavam no peito um sentimento, é mais do que um sentimento, é uma postura da alma da gente que é muito importante e que a gente não pode perder. Eu vou chamar com o nome de expectativa. Lembrando que expectativas humanas, elas às vezes ficam muito aquém do que Deus tem para nós, né? E às vezes não passam de tolices nossa, né? Mas expectativa por algo que é promessa de Deus é algo que a gente não pode perder nunca. Sabe, essa sensação de que Deus tem mais, de que Ele está prestes a fazer algo novo, de que o melhor ainda vai vir, essa expectativa por Deus, esse esperar que venha de Deus
algo que é maior do que a gente seria capaz de produzir. Essa sensação eu acho que eles carregavam dentro deles. Jesus chamou o Espírito Santo de promessa do Pai. Né? Se cumprirá a promessa do Pai. O fato de Jesus ter chamado o Espírito Santo com esse nome promessa, por si só, já significa que Jesus queria produzir no coração dos apóstolos expectativa. Então, essa expectativa, ela é fundamental. A gente não pode perdê-la nunca. Algumas pessoas, às vezes, devem notar uma coisa que eu vou ver se eu consigo me explicar. Né? Por exemplo, numa celebração da missa ou num grupo de oração, numa mesma missa, num mesmo grupo de oração, às vezes estão pessoas com expectativas diferentes. Uma pessoa com uma grande expectativa por ter um encontro com Deus, por ouvir a voz de Deus, e outra pessoa sem expectativa alguma, pelo contrário, às vezes não vendo a hora de aquele tempo passar, né? Acontece muito que ao final daquela celebração, ao final daquele encontro de grupo de oração, quando as duas pessoas saem, acontece muito que a gente, de repente, ouça uma dizendo: nossa, Deus falou comigo, eu experimentei. E a outra, Veja, a presença de Deus é a mesma. A gente não produz a presença de Deus. A presença de Deus é a mesma. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, diz Jesus, eu estou. Então, esse eu estou é o mesmo para todos. Agora, o quanto a gente aproveita da presença de Deus, o quanto a gente desfruta dela, o quanto a gente reage a ela, depende da nossa expectativa. Se você vai ao encontro do Senhor com grande expectativa, você está pronto para receber muito, você está aberto para receber muito. Se você vai ao encontro do Senhor sem expectativa alguma, é como se naturalmente você já fosse, sabe... Há um salmo que diz isso, né? Venha, Senhor, sobre nós a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ou seja, Deus tem muita graça, mas chega na gente da forma como nós esperamos. Então eu queria reforçar muito hoje essa expectativa, porque infelizmente quando os tempos são difíceis, quando os tempos são tempos em que humanamente parece que não acontece muita coisa, justamente aí a gente deveria esperar muito de Deus, mas vai entender, por natureza a gente acaba esperando pouco. Não, espere muito, né? Estamos em tempo de Páscoa, estamos num tempo em que o Senhor sabe que toda a terra precisa muito do seu Espírito Santo, um tempo ainda de final de pandemia, um tempo de guerras, um tempo de apatia nos corações. É preciso algo que esquente os corações, e não é algo, é alguém, é o Espírito de Deus. Então, nós que somos cristãos devemos viver nessa expectativa de algo mais, de um renovo do Senhor, né? de um toque novo da mão de Deus nos nossos corações, e nessa medida a gente vai estar pronto para receber. Então, expectativa. Queria reforçar bem essa palavra, né? Laura, você tem expectativas a respeito do Senhor para esses dias? Você tem expectativas a respeito do Espírito de Deus nesse dia, nesse tempo, né, de que vai levando a gente até Pentecostes? Porque na mesma medida em que você espera, você vai receber o que Ele tem para você. É o que diz a Bíblia. O que o Senhor tem preparado para nós é muito além. Padre Antônio, eu sei que a comparação é paupérrima, mas enquanto o senhor falava, fiquei imaginando assim, a menina que vai assim, pela primeira vez, né, encontrar com o namorado, ela vai, sabe, ela tá cheia de expectativa. Eu tenho, assim, a mesma ou mais essa expectativa, né? O que será que Deus tem preparado para mim nesse Pentecoste 2022? Eu sei que Ele tem preparado algo muito bom, como diz aquela música, né? Algo muito bom. E eu sinto exatamente assim, na medida em que eu estou mais necessitada, é porque eu sei que Deus tem preparado algo muito bom para a gente nesse Pentecostes. Sede de Deus é algo que a gente não deve perder nunca. O senhor usou um sinônimo aí. Né? Expectativa, sede de Deus, né?
Há salmos lindos que falam de sede. A minha alma tem sede de Deus. Jesus morreu com sede. Tenho sede, né? Eu creio que Jesus morreu sedento para ensinar a gente a viver sedento. Se tem uma coisa que quando a gente perde, a gente parece que estaciona, é isso. O nosso coração, ele vai até onde a nossa fome, a nossa sede de Deus nos levam. Quando a gente deixa de ter sede de Deus, quando a gente deixa de ter fome de Deus, quando a gente se sente já saciado por outras coisas, ou quando a gente acha, o que eu tinha para ver eu já vi, o que eu tinha para conhecer de Deus eu já conheci, a gente estaciona, a gente para, né? O nosso coração, a nossa alma, ela é movida pela nossa sede e pela nossa fome, né? Como o nosso corpo também, né? O nosso corpo, ele é movido por fome e sede. Padre Antônio, enquanto o senhor falava assim, eu pude ter, olha que eu amo esse versículo, amo, mas agora, nesse momento, eu passei a ter um outro entendimento, né? Quando Jesus fala da promessa, ele fala da sede, né? Se alguém tiver sede, vem a mim e beba. Se alguém tiver sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios e rios, não é um rio no singular, né? Rios e rios de água viva. Que beleza! Então, essa sede de Deus, ela é fundamental, como Jesus prometeu, como Jesus deixou claro lá no Evangelho de São João. E essa passagem me parece uma daquelas passagens que a gente nunca avalia por inteiro, né? Porque a Bíblia diz que Jesus estava na festa dos judeus, no templo de Jerusalém, possivelmente no recinto do templo, que era feito de pórticos e praças, né? A gente chamaria com esse nome hoje. E a Bíblia diz que Jesus bradou em alta voz. Bradou em alta voz. Quer dizer, parece que tudo tem um peso muito grande, porque ele bradou, ou seja, ele gritou, para quem tem sede. Jesus não disse, olha, se você está com vontadinha, porque uma coisa é você estar com sede, outra coisa é você estar com uma vontadezinha de tomar Coca-Cola, é outra coisa, né? Uma pessoa que está morrendo de sede, ela não quer um copinho de Coca-Cola, até pode fazer mal para ela naquele momento, né? O que ela precisa é de água, sob o risco de o seu organismo colapsar, né? Então, quando Jesus fala de sede, a gente tem que lembrar que ele não está falando para pessoas como nós, que tem geralmente muita água à disposição, e até coisas que são muito supérfluas, com as quais a gente se intoxica, né? Jesus está falando num tempo em que água era algo muito precioso, numa região onde até hoje água é algo muito precioso, né? Onde as pessoas poderiam sim, depois de uma longa viagem para ir a Jerusalém, estar com a boca, né, quase que colando, né, sem águas, com aquela areia do caminho, né, descendo, né, pelas vias aéreas. Então, Jesus disse, se você tem sede, vem a mim. Vem a mim. Há uns meses atrás eu vi uma coisa que me chocou muito. Num dia eu estava de carro naquele pedaço ali da Tijuca, né, e estava parado no sinal de trânsito, e eu vi um morador de rua, tinha chovido no dia anterior e tinha feito aquelas pocinhas perto dos meio-fios da rua, né? E eu vi um morador de rua bebendo daquela água da pocinha, né? Que era a água da chuva do dia anterior, que ficou reservada ali, e eu sei lá, né, qual era o tamanho da sede daquela pessoa, né? E levei aquela pessoa dentro do meu coração, na minha cabeça, durante aquele dia todo, né? Mas no fundo, se a gente tem, às vezes, até mais do que precisa, né? Enquanto outros não têm nada, né? No fundo, aqui, a gente não é diferente dele. Todos nós temos uma sede que não é aqui na pança, que não é na boca, é aqui. E essa sede, às vezes, a gente tenta matá-la bebendo. Como aquele irmão, né? Uma água suja. Exato, né? E Jesus disse, se você tem essa sede, vem a mim. E quem tem, descobre o caminho para chegar nele, né? Nossa, Padre Antônio, quer dizer, a gente
sem querer, muitos de nós podemos, a imagem é forte enquanto o senhor contava, fazendo a mesma coisa, né? Bebendo água suja aí que o mundo oferece, ele porque não tinha outra opção. Mas a gente também, às vezes, bobeia nessa, bebendo uma água suja que o mundo oferece, né? Padre Antônio, eu não me lembro, eu fui abrir a palavra, o senhor vai me ajudar. Eu não me lembro de outra passagem que diz que Jesus estava de pé. Jesus estava de pé. E nem que ele falou, depende da tradução, né? Mas no geral, todas as traduções mostram, de algum modo, que Jesus levantou a voz. Porque, primeiro, devia haver muita gente entrando e saindo. Depois, Jesus devia ver aquela multidão no templo. Todos estavam ali para uma festa religiosa e todos ali, de alguma maneira, estavam porque amavam a Deus, respeitavam a sua lei. Mas Jesus devia ver muita gente naquele lugar santo morrendo de sede. Né? Jesus devia ver muita gente ali cumprindo todo aquele ritual religioso, mas com a alma ainda esvaziada, né? Uhum. Então Jesus, de uma maneira muito, como é que a gente poderia dizer isso? Né? Audaciosa, Jesus disse, se você está aqui e tem sede, venha a mim e beba. Porque possivelmente também Jesus sabia que havia muita gente ali apenas cumprindo uma tradição, sem sede alguma. Sem sede alguma. Jesus está falando aos sedentos. Jesus fala aos sedentos. Jesus não fala aos empanturrados. Jesus não fala aos curiosos. Jesus não fala aos embriagados com o mundo. Jesus fala com os sedentos. E escutam a voz de Jesus os que têm sede. Foi assim e continua sendo assim. E, eventualmente, a gente pode até estar dentro da igreja, mas simplesmente cumprindo uma tradição religiosa, sei lá o quê, mas, sabe, sem sede, sem expectativa. E aí dá sempre aquela impressão, eu estou aqui, né? Mas, como mais? Você está no lugar certo, você está no lugar santo. Como é que você, né? Não, porque não tem sede. Mas, ai meu Deus do céu, então acha essa sede aí, rapaz. Ela está aí em algum lugar, ela tá aí, porque todos nós temos essa sede. O problema é que a gente às vezes vai entulhando o coração da gente com tanta coisa que a gente nem percebe a sede da alma. Sabe, existem dores que a gente se acostuma com elas, né? Há pessoas que sentem dores crônicas, que se não forem algo incapacitante, a pessoa se acomoda com aquilo, né? Existem sofrimentos que a gente não percebe que a gente carrega, não porque eles são pequenos, mas porque a gente já os carrega há tanto tempo que a gente se acostumou com eles. Essa sede da alma, que dilacera a alma, é um pouquinho assim. Às vezes a gente lida com ela há tanto tempo que a gente nem nota mais, a gente está anestesiado. Mas Jesus sacode a gente, por isso ele gritou, ele bradou em alta voz, acorda, rapaz, tem algo aí no teu coração que só eu posso preencher, só eu posso encher isso aí. Vem a mim, né? Vem aqui, me entrega a tua sede. Né? Então, e ele está falando do Espírito Santo, que enche aqueles que se entregam a Jesus. Né? Jesus sabe que a gente precisa de algo dentro de nós. Né? E mais do que algo, alguém dentro de nós. Né? Jesus sabe que as nossas motivações exteriores, elas podem ser, às vezes, muito grandes, outras vezes muito pequenas, quase inexistentes. Elas, às vezes, são legítimas, outras vezes elas são enganos. Jesus sabe que a gente precisa de uma força de vida que venha de dentro, para que a gente possa viver, para que a gente tenha... O pessoal antigamente usava uma palavra bonita, elan, né? Para que a gente tenha impulso de vida. Por isso ele nos dá o seu Espírito Santo. É uma vida dentro, é a vida de Deus dentro da gente. A gente precisa disso, né? Porque senão chega uma hora em que a gente vai empurrando a vida, mas parece que não está mais vivendo, né? Padre Antônio, então, assim, por isso que o senhor falou, nesse momento que a gente está se preparando para a maravilhosa festa de Pentecostes, cabe, então, parar um minutinho para ver, assim, até que ponto a gente tem essa sede que rasga o coração, ou mais ou menos, ou nenhuma, ou está apagadinho. É o momento da gente poder
junto com Deus, ver isso e falar com sinceridade para Ele, né? Eu tenho sede, Senhor, olha, no momento tá tudo meio esquisito aqui, eu acho que eu estou preenchendo com outras coisas, porque ficou muito claro diante do que o senhor falou e diante dessa palavra de João 7, que sem essa sede... É interessante isso, né? Algumas pessoas podem, às vezes, avaliar a sua vida espiritual de uma maneira um pouco equivocada. Algumas pessoas podem imaginar, bom, eu creio que eu tenho saúde espiritual porque eu estou bem, porque eu estou com os meus horários de oração em dia, porque eu estou cumprindo as minhas tarefas, as minhas propostas de práticas espirituais, de disciplinas de oração à risca, e tudo isso é muito bom. Veja, eu não estou dizendo que há problema em fazer o que é certo, né? Mas não é o bastante, né? Sinal de saúde espiritual não é o que eu já consigo, o que já está pronto, é a sede. Porque eu posso estar acomodado nisso, e tá bom. Quando, na verdade, o sinal de que a minha alma está viva é que ela continua sedenta. Ela continua sedenta. Ele me preenche, mas a sede prossegue. Sabe, isso é sinal, né, de que a minha alma está a caminho, de que eu estou tendo um impulso de vida espiritual, né? Santo Agostinho tem uma palavra para falar disso, que é a palavra desejo, né? Para ele, me parece que a coisa vai muito nessa linha, né? O meu desejo diz muito de mim, minha falta de desejo, o objeto do meu desejo, tudo isso fala muito de mim. De alguma maneira, Jesus falou um pouquinho disso com uma outra frase que todo mundo conhece: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Tudo isso fala de desejo, fome, sede, expectativa, né? Tudo isso gira em torno da mesma realidade. Então, acredito que hoje a gente poderia se perguntar um pouquinho isso. Senhor, eu ainda te desejo. O Senhor ainda me faz ter os olhos brilhando quando eu ouço a sua palavra, quando eu descubro algo novo que o Senhor me ensina, quando eu vou à sua presença. Ou será que eu já me acostumei? Ou será que eu já transformei os meus encontros com o Senhor em alguma coisa banal, sabe? Em alguma coisa que já está fria. Necessariamente isso não tem a ver com estar sentindo coisas, arrepios o tempo inteiro, porque hoje a gente padece muito desse sentimentalismo, né? Mas essa sede, esse desejo profundo da alma, esse reconhecimento de precisar dele, ainda que seja apenas pela sensação de buraco que a gente carrega dentro da gente, mas que a gente é capaz de reconhecê-la, é disso que a gente está falando, e isso é fundamental. O Senhor se dá aos que têm sede. O Senhor não veio para os curiosos, o Senhor veio para os doentes, para os famintos, para os pobres, né? Todas essas coisas, né? Eu vim para os doentes, né? Doente tem sede. Né? Todas essas coisas, o pobre, ele preferiu os pobres. Tudo isso fala de um estado de necessidade real. Um estado de necessidade. Então Jesus não é uma perfumaria, Jesus não é um plus para quem já tem tudo, agora eu vou botar uma cereja em cima. Não, Jesus é a diferença de vida ou morte para quem está se sentindo, para quem entendeu que está perdido. Padre Antônio, está vindo assim ao meu coração, me corrige, por favor, se eu estiver errada. Doença espiritual. Enquanto o senhor falava, eu nunca pensei nisso. Quer dizer, a falta de desejo de Deus é uma doença espiritual. É uma apatia. A falta de sede de Deus, eu preciso tratar isso também. Sim. Não estamos falando de pessoas que estão passando por um momento de enfermidade Sim, real, não. Como, por exemplo, depressão. Não, porque as pessoas logo eu se sei. assustam. Eu não estou sentindo sede nem desejo de nada, inclusive de Deus. Mas por quê? Porque eu estou em depressão. Isso Sim. significa o quê? Sua química está fora do lugar. Sim, Tem que, segundo o que o médico mandar, ou tomar remédio, ou fazer terapia, É. buscar apoio na oração, na ajuda Não, que a gente. igreja pode. Porque senão as pessoas imaginam, eu não sinto desejo de nada porque estou em depressão, logo, não, calma, vai devagar. Né? Então, imaginando que você está numa boa, né? Aliás, isso daí né? Você está numa boa,
E a única coisa que falta é desejo, sede, fome por Deus. Você não está numa boa. Talvez porque está... Você não está numa boa, né? Você não está. Né? Você não tem Perigo, fome e né? sede da única coisa que vai dar sentido para a sua vida. A única coisa que as coisas desse mundo nunca vão roubar de você. Então é muito esquisito isso, né? Mas a gente vive num mundo que rouba, ou que mata, ou que adoece a gente exatamente disso. Né? A gente tem fome e sede de 1 trilhão de outras coisas, mas sobra muito pouco espaço para a gente perceber. Mas tem alguma coisa aqui que está... E às vezes, momentos em que a gente cai na real, né, em que de repente alguma coisa dá errado. É o único jeito. São a hora em que a gente... O que está faltando não é isso, né? O que está faltando não é aquilo, né? Pode ser um alerta. Não estou dizendo que Deus manda problema para a gente, não, mas às vezes os problemas que a vida já tem, né? As carências que a vida nos traz, né? Os vazios que a vida tem por ela própria e que às vezes a gente percebe quando, né, leva um susto. Meu Deus, que buraco que está aqui. Não tenha medo desse buraco. Esse buraco é sinal de que justamente a mão de Deus é que está faltando aí. Então, olha, é a sua sede, detectou ela. Então começa a buscar Jesus. Você vai ver que é Ele quem preenche, né? Padre Antônio, então, a palavra diz se alguém tiver sede. Isso não é só para a época de preparação para Pentecostes, né? Isso é para o ano inteiro. O ano inteiro... Eu posso pegar essa palavra, João 7,37, conversar com Jesus e ver até que ponto... Não, hoje eu estou... Conversar com Jesus, como é que está a minha sede? Certamente, nos momentos difíceis, a sede vai estar que está, né? Mas essa palavra, então, é para o ano inteiro, né, Padre Antônio? Para a vida toda. Ô, glória! Para a vida toda. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero Te conhecer. Tem frases da Bíblia que a gente pode usar como jaculatórias. O pessoal que é da nossa idade sabe que jaculatórias são aquelas orações curtinhas, né, que a gente aprende a fazer. Será que os jovens não sabem, né? Eu sei lá. Mas a gente aprendeu, né? A gente aprendeu várias jaculatórias, que são essas pequenas orações que a gente pode repetir ao longo do dia todo, né? Eu pelo menos, uso muito e me ajudam muito, né? E há algumas passagens da Bíblia que podem ser jaculatórias para a gente, né? Eu gosto muito das perguntas de Paulo quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco. Senhor, quem és? Que queres que eu faça? Eu gosto muito dessas duas perguntas. Eu faço também. Né? Quem és? Senhor, eu quero te conhecer. Me mostra mais quem você é. Gostei do né? Quem és. Nesse momento que eu tô cansado, Senhor, quem és? Mostra para mim que tu és o meu descanso. E depois de uma queda, né? Senhor, nesse momento que eu estou caído, quem és? Me mostra que tu és o meu levantar, tu és o meu apoio, né? Então, esse Senhor, quem és? Senhor, que queres que eu faça? Tudo isso é sede. Tudo isso é sede. Quando você faz perguntas na oração, isso é sede. Porque normalmente a gente faz, na oração, a gente não faz perguntas, a gente faz, às vezes, imposições, né? A gente faz reclamações, às vezes a gente faz sugestões, mas fazer perguntas na oração é fundamental, né? Porque manifestam sede. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? Qual é o sim que o Senhor quer de mim agora? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse momento? E, além disso, dão chance para que o Senhor responda. Né? E de 1000 maneiras ele sabe fazer a gente entender, né, o que ele quer nos dizer, o que ele quer nos ensinar, de 1000 maneiras. Mas o problema é que, na maioria das vezes, a gente não faz perguntas na nossa oração. Né? Quando a gente é criança, a gente aprende. Oração é um diálogo com Deus. Tá, e aí? Virou monólogo? Exato, né? Para que haja diálogo, a gente tem que dar a deixa, né? Pergunte, fazer perguntas na oração é sinal de sede de Deus, né? Então, isso é para a vida toda, isso é para a vida toda. E veja, a mesma coisa, né? A imagem é diferente, mas o sentido é o mesmo. A fome. Jesus falou dele próprio: eu sou o pão vivo descido do céu. Né? Jesus quis estar conosco para ser o nosso viático, ou seja, o nosso alimento de caminho, o alimento para essa viagem que a gente está fazendo em direção à eternidade. Então, todo o tempo Jesus está
voltado para aqueles que precisam, porque uma pessoa que tem sede não é uma pessoa que bebeu alguma coisa e agora quer tirar um gostinho de alguma coisa ou de outra. É uma pessoa que precisa de líquido, né? Uma pessoa que tem fome não é uma pessoa que quer comer um canapé, é uma pessoa que precisa de nutriente, né? Então Jesus está falando para pessoas que precisam, né? A grande questão é, será que eu ainda preciso? Será que eu entendo o quanto eu preciso? Será que eu ainda entendo o quanto eu preciso? Ou será que eu tenho me alimentado com tanta coisa, eu tenho me envenenado, me intoxicado com tanta coisa, que eu já me sinto farto, sabe? Eu me sinto até... E quando a gente está farto de alimento, pelo menos, a tendência do corpo da gente é ficar indolente, uma lombeira, né? Ficar... A gente se acomoda, né? É verdade. Mas... esse ano, na Quinta-feira Santa, estava conversando com as crianças, né, na catequese, explicando para elas a instituição da Eucaristia, né, e algumas coisas para falar para crianças. Para falar para adultos já é difícil, imaginar para criança. E a gente dizia com as crianças, pois é, crianças, Jesus queria imaginar um jeito de estar com a gente para sempre e um jeito que todo mundo sentisse vontade de estar com ele também. E Jesus pensou e lembrou, pronto, já sei. Todos eles sentem fome. Todos eles têm fome. Então eu vou ficar junto com eles, sendo para eles o pão. E aí, quando eles sentirem fome, eles vão lembrar que eu estou aqui, vão vir correndo para alimentar o coração deles comigo, porque eu vou ser o pão que vai alimentar o coração deles. E depois eu pensando nisso, né, pensei, Senhor, o Senhor sabe que todos nós temos fome, todos nós temos. E o Senhor quis ser o alimento mais essencial, o pão, né? Talvez imaginando, eu sei que todos eles têm fome. Em algum momento eles vão lembrar, em algum momento vai doer, e eles vão vir a mim. E eles vão descobrir que eu mato a fome, não aqui, mas aqui no coração deles. Ele está sempre pronto. A gente é que precisa deixar essa fome, como a gente fala, né, no nosso fome, falar mais alto e arrastar a gente na direção dele, né? Padre Antônio, isso me faz assim pensar, né, de que forma a gente está tapando o buraco com alimentos. Assim como na biologia a gente aprende que tem alimentos que também na vida espiritual, afetiva, emocional, a gente pode estar, né, sem perceber, né, se alimentando de coisas e levando algum tempo até perceber que a gente está na igreja, ai, Senhor, misericórdia, a gente está na caminhada, mas a gente está também se alimentando de comida que não é de Deus, né? Se alimentando, se preenchendo com coisas que não são de Deus e, o pior, correndo um risco de levar um tempo para perceber isso. E a gente é assim, né, minha filha? Eu um dia desse estava ouvindo uma pessoa, acho que era uma pregação, uma pessoa brincando, né, sobre o modo como as pessoas tomam café da manhã, né? Então ela dizia, você tem que tomar café, fica só tomando o achocolatadozinho, você tem que amadurecer esse paladar. Eu achei uma expressão legal, né? Amadurecer o paladar. É verdade, porque quando a gente é criança, a gente gosta de coisa bem açucarada, né? À medida que a gente vai se tornando adulto, o paladar da gente também amadurece. E aí a nossa alimentação, em princípio, deveria mudar, né? Mas a gente sabe que de vez em quando dá aquela ansiedade, o que a gente quer mesmo é um pote de, não vou dizer o nome do negócio, né? Mas de avelã com chocolate, né? E aí a gente quer comer aquele negócio inteiro, todo, né? Doce para Juju. Pois é, e na alma a gente também é assim. Senhor, amadurece o paladar da gente, né? Para que a gente se alimente daquilo que de fato nutre a alma e não daquilo que ao mesmo tempo que adoça, envenena, né? Ao mesmo tempo que adoça, envenena, né? Porque te dá altas doses, né, de algo que naquele momento parece que preenche, né?
Quando a gente come muito açúcar, dizem que faz isso no organismo da gente, né? Dá aquele pico de sei lá o que eu não sei o nome, né? Mas que dá até aquela coisa meio eufórica e daqui a pouco aquilo vai lá embaixo, né? Na alma da gente também é assim, né? O coração da gente cheio de fome e sede, às vezes a gente entope ele com coisas que dão aquele pico, né, de sensação, mas daqui a pouco vai tudo lá embaixo, né? E Padre Antônio, mais uma vez, enquanto o senhor falava, eu vi assim, alguns se alimentam de drogas, né, droga pesada, cheirando todas, e outros, assim, com outras drogas, vamos dizer assim, entre aspas, formais, né? Que não são pode proibidas, ser qualquer coisa. Mas que é droga também, né? Pode ser. Tudo é o que, de repente, a gente descobre que a gente está usando para preencher dentro de uma maneira que não é para ser, né? Porque uma coisa é você preencher, sei lá, cara, um pouco do seu tempo com alguma coisa engraçada que você vê na internet. Outra coisa é você ficar incapaz de se libertar do seu celular um pouco, porque ele te dá a sensação de estar acompanhado, não estar entrando em contato com a solidão. E aí, pronto. Quer dizer, você está vendo, uma coisa tão boba, não um celular, mas já entrou além, sabe, de onde devia chegar. Então, quanta gente hoje está, e a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa, né? Está, de alguma maneira, se preenchendo com o celular. Não é o celular, mas é o celular que me dá a impressão de que eu estou acompanhado 24 horas por dia. Mas acompanhado de quê? De quem? Acompanhado de que forma? Né? Sabe? Enfim, e isso pode ser o trabalho. Há pessoas que se matam de trabalhar. Você já ouviu essa expressão? Fulano está se matando de trabalhar. E às vezes acontece mesmo, né? Mas peraí, é uma coisa inteligente se matar de trabalhar? Né? Ou então, uma expressão que uma vez eu ouvi e me caiu, eu falei, nunca mais eu quero fazer isso. Fulano está correndo ou está trabalhando que nem um doido. Eu falei, Senhor, eu não quero mais trabalhar que nem um doido. Porque um doido, ele trabalha, mas ele não sabe onde quer chegar com aquilo. Ele não sabe a hora de parar, a hora de começar. Um doido, sabe, é atropelado pelo que ele faz. Eu quero trabalhar como um sábio, não como um doido. Então, se eu estou trabalhando como um doido, pode ser sinal de que eu estou, sabe, querendo preencher com aquilo ali muito mais do que aquilo pode me dar. E sentido para a vida. Aliás, a gente tem na comunidade uma música de um CD da banda Bom Pastor de 1575, que é justamente, né, esse o nome do CD, Sentido à Vida. Só Jesus Cristo dá. Né? Amém. Ele vem para aqueles que descobriram isso. Né? Sem ele, minha vida é uma coxa de retalhos, é uma correria de doido. Não, eu quero um sentido. Eu quero algo que faça tudo valer a pena. Até os momentos em que está doendo, sabe? Eu quero... Ele dá. Caso contrário, a gente vai se enchendo e se preenchendo com coisas que, de fato, não são capazes, ou pessoas que não são capazes de... E a gente acaba exigindo demais. Quando são pessoas, a gente exige, sabe? A gente cobra delas o que elas não podem dar. Sabe? E às vezes é a mãe que cobra dos filhos uma atenção que, ainda que eles deem toda a atenção do mundo, ela vai achar que não é o bastante. Ou a esposa, ou o marido, sabe? Ou aquele ciúme enlouquecido, né? Como se eu fosse o dono da outra pessoa. Todos esses, sabe? Esses desequilíbrios que podem dar em qualquer um de nós, né? Eles são um sinal de que talvez a gente esteja esperando de alguém ou de alguma coisa algo que só o Cristo pode preencher. Então a gente está tentando encher as nossas sedes e fomes da alma com coisas ou com pessoas que, quando são pessoas, a gente acaba sendo injusto com as pessoas. Quando são coisas, elas acabam endoidando ou matando a gente de verdade, né? Então, meu Deus, por que eu vou ficar me intoxicando com desequilíbrios se eu posso descobrir agora em Jesus, meu Salvador, uma vida equilibrada, né? Uma vida que vai me ajudar, inclusive, a ter relacionamentos muito mais legais, muito mais equilibrados com as pessoas que eu amo e que me amam, né? Então, talvez seja... o nosso relacionamento com as pessoas, ele é muito o retrato do nosso relacionamento com o Senhor. Quando o relacionamento da gente com Ele vai bem,
normalmente a gente consegue se relacionar com as pessoas de uma maneira legal. Nossa, é mesmo, Padre Antônio. Quando esse relacionamento aqui está quebrado, aí, rapaz, ou a gente se joga em cima das pessoas, ou a gente permite que elas entrem além da conta, ou a gente vira um bololô com as pessoas, né? Eu quero te ajudar e vou virar uma maçaroca com você, né? Vai entender, né? Então, antes de tentar resolver as coisas aqui, a gente tem que tentar resolver aqui. Aí depois a gente consegue chegar de novo um no outro de uma maneira legal. Aí né? foi importante. Primeiro, se a gente for tentar... E aí às vezes a gente vai, Pior, ele né? não tá bem dentro, aí qualquer coisa que o outro fala, a gente já entende da pior maneira, aí danou-se tudo. Então, fome e sede da alma, Jesus Cristo preenche com o seu Espírito Santo. Coisas, pessoas, tudo se encaixa nisso, mas orbita em torno disso, sabe? O centro é Ele. Quando a gente tem Ele no lugar dele, todo o resto vai para o lugar. Caso contrário, as coisas ficam em desordem. Então, alguém ou alguma coisa vai tomar um lugar excessivo na minha vida. E aí bagunça tudo, né? Olha, aí agora, com isso que você falou, a gente volta para essa pessoa incrível que é o Espírito Santo, né? Porque é ele que coloca em ordem, né, Padre Antônio? Como no início da criação, é ele que coloca, de vez em quando, a gente percebe uma desordem aqui, aí a gente só pode falar, vem o Espírito Santo, e ele coloca em ordem. Né, é uma boa jaculatória, né? A Bíblia diz lá na primeira página, né, que a terra era sem forma, quer dizer, estava... Uma coisa sem forma é uma coisa sem contorno, bagunçada e vazia. Mas o Espírito Santo pairava sobre. Então Deus vai colocando em ordem com a palavra dele. O Espírito Santo vai moldando essa confusão com a palavra de Deus, né? Aquilo que era um caos, Deus vai organizando com a sua palavra e com o seu Espírito Santo, né? O Espírito Santo usa a palavra que Deus diz, haja luz, né? Haja terra separada das águas. O Espírito Santo vai usando o que Deus diz para colocar cada coisa no seu lugar, né? No Novo Testamento, na carta aos Efésios, São Paulo diz: tenham com vocês a espada que o Espírito Santo maneja, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a espada que o Espírito Santo usa para me defender das confusões do mundo, das confusões do maligno. Então, boa jaculatória, vem Espírito Santo, organiza o meu interior, né? Põe em ordem o meu interior, né? Pode ser uma boa jaculatória, né? Uma boa oração para o nosso dia, porque às vezes a gente começa o dia até mais ou menos organizadinho, né? Aí você entra no ônibus, a primeira chacoalhada, a primeira freada, já sai tudo do lugar, né? Pronto. Espírito Santo me põe em ordem por dentro de novo. Essas pequenas orações ajudam muito a gente, e quando a gente sabe o que a gente está pedindo, o alvo da oração, e essa é uma oração na qual o alvo está muito claro, né? Senhor, me ordena por dentro, né? Me põe em ordem por dentro, sem atropelos, sem excessos, sem desequilíbrios. Nossa, uma oração tão pequenininha pode ajudar a gente a se achar de novo, né? Quem sabe a gente pode fazer isso nesses dias que já vão levando a gente para Pentecostes. Então vem Espírito Santo, coloca em ordem tudo que está aqui. Amei. Né? Acho que é uma boa, a gente precisa, né? Assim? Verdade. Laura, vamos terminar por aqui. A gente ia falar sobre o Espírito Santo, na verdade a gente falou sobre o que atrai o Espírito Santo, nossa sede, né? Nossa sede. Ele é água viva. E a água, quando ela encontra espaço, ela sempre corre, né? Sempre corre. O problema para a água empoçar é você não dar espaços para ela se espalhar. Mas à medida que há espaços, ela se espalha. Ela vai se derramando. E o espaço é a nossa sede. Então, amém. Vamos valorizar a nossa sede e a nossa fome de Deus e guardá-la, porque a gente não pode perdê-la nunca. Ela atrai o Espírito Santo. Uau! Amém. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. Não é isso? Se Deus quiser. Vamos lá. Beleza. Irmãos, um abração. Deus abençoe. Até logo.